dia que eu vi uma pessoa blasfemando contra o Espírito Santo e não sendo perdoada. Na palavra do Senhor, em Mateus 12, 31 ao 32, está escrito: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Bom, isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu já era missionária, já trabalhava na internet gravando muitos vídeos, alcançando muitas almas diariamente para Jesus. E eu lembro que muitas pessoas depressivas, com pensamento suicida, me procuravam para pedir ajuda, para pedir oração, e eu sempre orava. Até que um dia eu recebi a mensagem de um rapaz que estava desesperado e ele me dizia que aquela noite ele iria se matar. E ali eu passei o meu WhatsApp para ele, porque eu senti que ele estava falando a verdade, e eu comecei a orar por ele. Eu lembro que na primeira oração ele recebeu, ele ouviu, e no dia seguinte ele me mandou mensagem falando: olha, a sua oração realmente teve efeito. Ontem eu tentei me matar, me lançando em cima de uma faca, e na hora que eu caí em cima da faca, a faca virou pro lado. Então eu creio que foi a tua oração que me deu livramento. E eu orei por ele pela segunda vez. Dessa vez eu tive uma visão enquanto orava por ele. Eu vi ele dentro do quarto dele, um quarto muito escuro, ele de frente para um computador, e eu vi o espírito da morte bem atrás dele. E eu fiquei mais preocupada ainda, porque Deus me mostrou que o que estava acontecendo com ele era realmente algo real, ele não estava mentindo. Quando eu orei por ele pela segunda vez, ele me respondeu zombando e blasfemando do meu Deus. Ele dizia que não adiantava mais orar, porque ele não acreditava mais nesse Deus. Começou a xingar o meu Deus de um monte de palavrão, dizendo que não acreditava mais em Deus, que não queria mais saber de Deus, que Deus era isso, que Deus era aquilo. E ele falou tantas palavras pesadas que pela primeira vez eu senti o Espírito Santo dentro de mim se encolhendo. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. O Espírito Santo se entristecendo a ponto de se encolher. E eu fiquei desesperada, eu fiquei, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? E eu tive discernimento, eu identifiquei que aquele sentimento não era meu, era do Espírito Santo. E eu perguntei: Espírito Santo, o que tá acontecendo? Por que o Senhor se encolheu desse jeito? Porque tinha sido a primeira vez que eu tinha sentido aquilo. E ali eu tentei orar por aquele rapaz pela terceira vez. E dessa vez, quando eu fui orar, o Espírito Santo não veio comigo. Eu não senti o Espírito Santo na minha oração. Eu senti que o Espírito Santo não quis se envolver na oração. E eu fiquei insistindo: Espírito Santo, me ajuda, ora comigo. E eu senti que Deus não se envolveu na oração. Eu perguntei para Deus: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não veio comigo na oração? E aí Deus me respondeu: eu já o rejeitei. E eu falei: por quê? Aí Deus me disse: ele perdeu o temor, já não tem mais jeito. E aí Deus começou a ministrar no meu coração: entristeceu o Espírito Santo, não tem mais perdão. E eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Mesmo assim, eu continuei orando, mesmo sem sentir o Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas Deus sabe o que faz. Deus conhece o coração das pessoas, e de Deus não se zomba. E no dia seguinte, esse rapaz se suicidou e morreu. Esse rapaz, ele era filho de pastores, ele era conhecedor da palavra. Eu não sei qual o motivo que o fez blasfemar tanto contra o Espírito Santo. Ele era um rapaz bem de vida, tinha dinheiro também, mas infelizmente cometeu o pior pecado de todos, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Com esse pecado, é o único que não tem perdão. Eu não quero te assustar com esse vídeo, porque muitas pessoas podem me perguntar: Dani, eu acho que eu já blasfemei, então eu não tenho mais salvação? Calma, blasfemar contra o Espírito Santo é quando a pessoa não tem mais temor. Se você acha que blasfemou, mas está com medo, isso significa que você ainda tem temor. Então você não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem mais temor. Ela blasfema e não sente mais medo de nada. Ela perdeu totalmente o temor. Então, se você está preocupado, significa que você ainda tem temor. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito raro de acontecer também. Eu não sei o que acontece com uma pessoa para ela chegar nesse nível, nessa situação. Durante os meus 10 anos de ministério na internet, eu só vivi isso uma única vez na minha vida, que foi com esse rapaz. E eu nunca mais quero sentir isso, porque a sensação que eu tive foi desesperadora. Então, através dessa experiência, eu aprendi na prática o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É mais grave do que possamos imaginar. E também é raro. A blasfêmia contra o Espírito Santo só acontece com quem já conhece a palavra. Agora, quem está na ignorância, ainda existe misericórdia, porque não tem conhecimento, não sabe o que fala, não sabe o que faz. Por isso que os anjos não tiveram mais perdão, porque eles tinham todo o conhecimento de toda a verdade e mesmo assim escolheram blasfemar contra Deus.